Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos com um novo treineiro, um novo técnico do Vasco da Gama. Pode ser anunciado hoje, segunda-feira. Seria o Jorginho, ex-lateral da seleção brasileira, já com passagem no Vasco da Gama em 2015, 2016, inclusive tendo trabalhado com o Nenê. Retornou em 2018 num trabalho que não rendeu e agora vindo para completar essa missão que é o acesso do Vasco da Gama para a elite do futebol brasileiro. Eu quero saber de vocês já. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E depois fica sempre aquela pulga atrás da orelha que é: precisava vender o Vasco da Gama, se tornar para contratar Jorginho. Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e hoje vamos falar sobre uma especulação forte. Galera, quase cravando já a contratação de Jorginho para a missão desses 10 últimos jogos até ali meados de novembro, começo de novembro, para garantir o acesso do Vasco da Gama para a Série A. Aqui eu já faço aqueles pedidos tradicionais, vocês já estão acostumados, mas aqui vai ser diferente. Se você é a favor da contratação de Jorginho, larga o dedo no like. Se você é contra a contratação de Jorginho, pode botar o dislike aí, porque assim eu fico ciente do que as pessoas que estão me assistindo estão pensando dessa contratação. Não obstante, aproveitem, se inscreva-se neste canal e aperte o sininho. Vídeos diários às 7 horas da manhã, sempre com notícias do Vasco da Gama e as nossas opiniões, ponderações sobre os eventos cruzmaltinos. E hoje a gente vai falar então sobre o possível novo treinador do Gigante da Colina, o Jorginho. Como já falamos, Jorginho tem 58 anos, beirando já as casas dos 60, lateral, grande lateral da seleção brasileira, inclusive foi campeão pelo Vasco da Gama jogando lá aquela virada histórica, ele estava em campo, entrou durante o jogo e agora volta para sua terceira passagem no Vasco da Gama. Em 2015, 2016 ele teve uma passagem de certa forma vitoriosa, conquistando aos dois cariocas. Em 2018 ele teve 10 jogos, por acaso os 10 jogos que restam para nós com aproveitamento de 40%, que não nos garantiriam para a Série A. E essa fica muita discussão. Na verdade, o Jorginho, ele sempre vem com um técnico de boa praça, pacificador, mas nunca fez um grande trabalho relevante para o futebol brasileiro como treinador. Talvez a última passagem de sucesso tenha sido lá no Vasco da Gama, quando conquistou 2015, 2016 o Campeonato Carioca. Agora ele tinha sido demitido do Atlético Goianiense, o clube qual está fazendo uma campanha de Z4 na Série A do Brasileirão. Então é sempre muito desconfiado essa contratação do Jorginho. Aqui vai a minha opinião. Estou fechado com o Jorginho? Porra, lógico, é o que eu tenho para me segurar, porque Emílio Faro não dá mais e com o Emílio Faro a gente não subiria, ou pelo menos subiria ali com várias mortes por ataque cardíaco. O Jorginho pelo menos é um treinador, conhece vestiário, já foi jogador, já enfrentou essas situações difíceis de pressão, então ele já é um cara acostumado e espero eu passar isso para o elenco. Se como ele já trabalhou com o Nenê e foi indicação do Nenê, nós não sabemos. Mas se foi, pode ser prejudicial para o Vasco da Gama, porque a famosa panela do Nenê, ninguém barra o Nenê, pode ser mais forte aí com a presença do Jorginho agora, o que só prejudicaria o Vasco. Ao meu ver, é tipo uma fórmula do fracasso. Eu tô fechado com ele, eu rezo pra gente se dar bem, ele reza também muito. Eu acredito até que vá subir, mas se subir, cara, vai muito pelo desmérito dos outros clubes. Isso, na verdade, porque é uma fórmula do fracasso. Na verdade, é um treinador muito mediano, não apresenta trabalhos relevantes, termina sempre sendo demitido com resultados pífios, não alcançando sequer um percentual de 40%, 50% de aproveitamento de seus jogos, vindo sob uma panela de pressão que é fazer o Vasco da Gama subir. E uma panela de pressão, que aqui é a primeira crítica que eu faço, é muito mais da torcida, do torcedor, ao meu ver, do que da própria direção.
porque me parece que a direção, ou até mesmo essa nova direção da Vasco e o SAF, ela, se subir tá ok, vão trabalhar por isso, mas se não subir, beleza, um ano a gente se reestruturando, foram as palavras de John Walsh, e quando você traz um Jorginho como treinador, um cara para lá de mediano, eu acho que isso muito me transparece assim, olha, estamos tentando, mas não estamos tentando tanto assim, tá? Não foram, ao meu ver, assim, tão afinco ao mercado para trazer realmente um treinador que fizesse diferença agora e quem sabe seguir no ano que vem. Enfim, meus amigos, aqui vale algumas boas ponderações sobre essa especulação. A primeira é uma crítica forte aos setoristas, jornalistas, youtubers jornalistas, youtuber caça-likes, aqueles perfis de Twitter, todos chutaram inúmeros nomes para treinador do Vasco da Gama. Marcelo Bielsa, Sampaoli, Renato Gaúcho, Cuca, meu Deus, foram todos os nomes praticamente de treinadores no Brasil para que viriam ao Vasco da Gama. E veio Jorginho, um nome ao qual ninguém nem sequer lembrou. Uma vergonha isso, na verdade, nunca ninguém teve qualquer tipo de informação. Talvez o mais forte seria o Odair Helman. Aí agora levantaram talvez o Thiago Nunes para 2023, ou seja, ninguém teve qualquer informação. O pessoal saiu cuspindo, vomitando informações para vocês darem seus likes, para vocês ficarem satisfeitos com a Vasco SAF, pensando que havia um treinador de grande porte, na qual agora a gente está parado com Jorginho. A segunda crítica que eu faço é a demora para você ter uma gestão de crise. Ou seja, não é possível que alguém do Vasco da Gama tenha acompanhado os treinos do Emílio Faro para a gente perceber que dentro de campo seria um fracasso completo o seu time. Não é possível que ninguém acompanhou o trabalho do Emílio Faro para a gente chegar antes do jogo do Brusque e pensar, pô, esse time não está rendendo. Ah, rende quando está dentro de casa, principalmente quando dá a sorte de sair um gol no começo, porque se sair depois a gente acaba empatando, como foi Ituano e Chapecoense, e você tem agora um trabalho para lá de mediano do Emílio Faro, e você vai atrás só a semana passada para você formalizar ainda uma contratação de um treinador mediano. Cara, isso na verdade não há justificativa para uma gestão de crise que o Vasco da Gama urge a solução desse problema. Isso muito me deixou bolado, principalmente porque estaríamos milionários. E para finalizar aqui a nossa crítica, meu amigo, eu tenho certeza que não deve ter tido um vascaíno, principalmente aquele que apoiou a SAF, que não ficou pensando assim, foi para isso que vendemos o Vasco da Gama? Tem há 3 dias que eles assumiram o Vasco da Gama para trazer o Jorginho como técnico. É para isso os 120 milhões? É essa gestão profissional que eu vou querer ter? Porque o Jorginho foi contratado por Eurico Miranda, então um dos melhores momentos da carreira dele. O Jorginho foi contratado por Campelo e agora o Jorginho está sendo contratado pela 77 Partners para a solução do presente. Ah, meu irmão, não adianta, eu tenho certeza que todo mundo ficou decepcionado. Todo mundo já estava esperando que ele já chegasse com o pé na porta, alterando galera, alterando todo mundo, até aproveitando que não tinha nem técnico, e os caras trazem o Jorginho. Depois, não querem aquela narrativa de que para eles é melhor o Vasco da Gama estar numa segunda divisão, com o investimento é menor e pode tirar os seus lucros. Ah, meu irmão, eu acho que está assim, errado. Não vou criticar aqui uma gestão 77 Partes que está bem no começo, mas eles estão começando muito errado. Na verdade, com aquele discurso de ruptura com o passado, está mais do mesmo. E a solução que eles tiveram agora para a crise do Vasco da Gama é trazer o Jorginho. Eu só aqui desejo muito sucesso para o Jorginho, parece um cara muito do bem, assim como ele tem sucesso. O Vasco da Gama vai ter sucesso e eu espero ver o Vasco da Gama na elite do futebol brasileiro aí. Mas assim, não sei não, hein? Tô com o pé muito atrás. Um abraço, meus amigos, muito obrigado. Lembrando que hoje temos o Gazeta da Caras às 3h30 da tarde para a gente repercutir a possível contratação de Jorginho, nosso novo treinador. Um abraço, saudações vascaínas.